Fala pessoal, tudo bem? Pois bem, tem muitos alunos me pedindo para falar um pouco mais sobre as outras opções que a AWS oferece. No nosso curso a gente focou mais em falar sobre os itens que a gente usou da AWS, como o EC2, como o RDS. Falamos um pouco também sobre as questões de segurança. Enfim, falamos sobre o WordPress, o WooCommerce, mas tem outras coisas que fogem do escopo do curso, mas como vocês estão me pedindo, eu acho bacana falar para vocês, pelo menos dar uma ideia para vocês de algumas coisas. Uma das coisas mais importantes, mais bacanas que eu vejo, e é na verdade um dos primeiros produtos que a Amazon ofereceu, foi o Amazon S3. O S3 ele é a parte de armazenamento que a Amazon oferece para você. Para dar um exemplo a respeito do S3 e do que o S3 pode fazer por você e principalmente pelo seu site, imagina que o S3 é uma caixa de armazenamento de dados infinita, que você pode ir armazenando informações lá e à medida que você usa, ele vai crescendo e a Amazon ela vai cobrar de você somente pelo espaço que você utiliza. Então ele é muito bacana, ele é muito interessante, principalmente para a gente usar para fazer backup, por exemplo, do seu site que você acabou de subir, do seu e-commerce. Você está vendo na tela aí o painel do meu site no WordPress. Eu vou dar um exemplo para vocês de como você pode usar o S3 para fazer backup. Para isso, como a gente tem a vantagem de estar usando o WordPress e ele tem muitos plugins, vamos lançar a mão de um plugin que eu uso há muitos anos, eu gosto demais, e ele é bem poderoso, bem bacana, e ele tem integração com o S3, que é o que nos interessa aqui. Então, o plugin é esse Updraft Plus. Então, o que você vai fazer? Entra aí no console do site que você acabou de criar e a gente vai usar esse Updraft Plus para criar uma solução de backup bacana para o nosso site WordPress. Então, vem aqui na parte de plugins, adicionar novo, e aí você vai vir aqui em palavra-chave, você coloca lá Updraft Plus, dá um Enter, e o que você vai instalar é exatamente esse primeiro aqui. Então você clica em instalar, depois espera ele fazer o processo de instalação, aí você clica de novo em ativar, ok? Então ele instala, mas ele não está ainda rodando, você precisa clicar em ativar. Como o meu já está instalado aqui, eu já vou entrar aqui na opção dele de configuração. Depois que você instalou, é provável que ele já vai aparecer aqui em cima para você. Essa tela minha está meio estranha porque eu maximizei aqui, ó. Mas está vendo? É o browser que eu estou usando, o Chrome. Então você pode vir aqui, ó, em configurações, tá? É aqui em configurações que você vai, por exemplo, configurar que você quer usar pessoal, ele tem até acesso ao Dropbox, você pode usar o Microsoft Azure, mas como o nosso foco é a Amazon AWS, você vai selecionar esse aqui, ó, Amazon S3, tá ok? Depois você pode, com o tempo, aí, explorar as outras opções que ele te dá, tá bom? Mas no Amazon S3, para que você utilize ele para fazer backup do seu site, do seu WordPress, é importante que você tenha três informações, né? A chave de acesso do S3, qual é a chave secreta correspondente a essa chave de acesso e aonde você quer jogar no S3. Eu vou agora chavear aqui para o nosso console. Nosso console do Amazon, ok? Você está aqui no console, então faz login aí no console, e aí você vê aqui entre as várias opções, na parte de storage, nós temos o S3. Então, por favor, clique no S3, eu vou te ensinar a criar um usuário para você configurar o nosso Updraft Plus para fazer backup. Primeiro, pessoal, deixa eu dar aqui uma breve explanação para quem não conhece o S3 de como ele funciona.
Então, como eu já disse, né, o Amazon S3, você pode imaginar ele como uma grande área de armazenamento que a Amazon ela disponibiliza para você. Tá? E como ele funciona? Bem parecido com, sei lá, seu Windows Explorer, né? Ele tem o conceito de bucket. Tudo você tem que criar um bucket. O bucket, pessoal, entenda como o seguinte: o bucket é como se fosse uma pasta, ok? No Windows Explorer. Então você necessariamente tem que criar um bucket. E na hora que você cria o bucket, ele pede uma série de informações relevantes para você. Então, por exemplo, teste S3. Ok? Vai ser o nome do meu bucket. Tem um problema com a questão do nome de buckets, pessoal, que esse nome de buckets ele é global. Então, eu vou dar o que eu quero dizer com isso? Que ele é válido para o mundo inteiro. Então, se alguém já criou por exemplo, aqui vamos pôr teste S3, eu quase que te garanto que existe isso já. Se você tentar criar e der um next aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar um erro lá, o bucket já existe. Então, o que você pode fazer, por exemplo, para garantir que você não vai ter problema, é tentar ser o mais específico. Vou pôr o meu login, por exemplo, teste S3 tracinho Fábio G. Ferreira. Aí você vai falar, pessoal, a região que você quer. Lembra essa questão de região? Normalmente ele já vem aqui na região que você está, né? Que é o West Virginia. Eu vou deixar esse, ok? Tem diferença de cobrança, né? De preço por gigabyte que ele vai te cobrar. Então preste muita atenção onde você vai criar, tá bom? Aí você pode então vir aqui no Next. Aqui tem umas coisas muito bacanas, pessoal. Você pode, por exemplo, fazer com que o S3 ele versione os seus arquivos. Isso significa o quê? Se você tem um arquivo chamado currículo.docx e você subiu ele, e depois eu vou mostrar como você pode fazer isso. Existem ferramentas que ajudam você a subir arquivos, né, enviar para o S3. Se você subiu esse arquivo lá e você sobe uma nova versão, um arquivo com o mesmo nome, se você habilitar isso aqui, ele vai versionar. E aí você consegue navegar nas versões. Isso é muito bacana, tá, pessoal? Se você trabalha aí em equipe com uma série de pessoas na sua equipe, e você trabalha, por exemplo, no escritório de contabilidade, você quer ter versionado os seus arquivos, é uma excelente maneira de fazer isso, tá bom? Uma outra coisa que você pode habilitar é logs, né? Você quer controlar, por exemplo, a sua equipe, o acesso que ela faz nos arquivos, você pode marcar esse log aqui e depois você tem acesso a quem acessou o que e quando, tá? Bem legal. Você pode criar tags para controlar os custos. Então, se você cria tags aqui, você põe um key aqui, uma chave, um valor, por exemplo, projeto, ou vamos dizer assim, uma empresa, né? Financeiro, desculpa, você põe aqui área e o valor você põe financeiro. Na hora que você tirar o extrato de cobrança do billing da Amazon AWS, vai vir separado os custos só fracionado por essa key aqui. Então, para você controlar direitinho quem usa o que e quem está gastando, é bem bacana. Tem outras, enfim, tem umas outras opções mais avançadas que a gente não vai entrar agora em detalhes, mas você pode encriptar esses arquivos, você pode usar esses arquivos num esquema de APIs bem interessante para quem é desenvolvedor de software, mas não vamos complicar o que não precisa agora, tá bom? Então você pode dar um next aqui, você fala o owner, né? Qual ele vai ter, os acessos que ele vai ter, os objetos. Ele chama de arquivos, lá ele chama de objetos, ok? Mas pode imaginar aí como se fossem arquivos mesmo. Questão de permissão, se vai ter ou não permissões públicas.
né? Eu não vou deixar isso, óbvio, né? São dados dos nossos sites, então não vou deixar com acesso público, mas pode ser que existam casos que você vai querer deixar um acesso público. Só que você não precisa fazer isso, se você deixar isso para o bucket inteiro, tudo que você gravar lá vai ser público. Mas você pode, dentro de um bucket que não é público, você ter um objeto, né, ou um arquivo que é público. Aí você seta essa definição dentro de um único arquivo. Então, se você quiser, por exemplo, compartilhar fotos, você pode, por exemplo, vir aqui e deixar como público, acesso público. Bom, o que mais que tem de bacana aqui? Vamos deixar o resto do jeito como está. Né, ele mostra para você alguns detalhes e aí você cria seu bucket. Não tendo problema nenhum, ele já deve ter criado aqui o nosso bucket, ok? Está aqui. E aí você já pode daqui mesmo desse console já fazer o upload de arquivos, criar folders. Então assim, o bucket, imagina o bucket como um folder principal. E dentro desse folder principal você pode, enfim, lançar uma série de outros arquivos aí dentro, tá bom? Né? Esse treinamento não ficar tão grande, eu vou continuar agora mostrando no próximo vídeo como você configura o Updraft Plus para jogar os nossos arquivos de backup dentro do STS, tá bom? A gente se vê lá. Um abraço, tchau, tchau.